Ô Jesus, estou chegando aqui, Tia Cris Branco, para o segundo dia do nosso curso Ética no Ministério Infantil, Liderando com Excelência, o curso de Homilética Kids da Tia Cris. E quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, de vocês terem me escolhido como mentora de vocês, para aprenderem um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão pertinente para os dias atuais. Tá bom? Então eu quero que você já pega seu material aí. Nosso material tá tão lindo, gente. Olha que como ficou linda essa capa, maravilhosa. Olha, dá uma olhadinha aí. Se você não esteve ontem, o vídeo de ontem já está no canal do YouTube, tá bom? Então você já pode pegar o link aqui no grupo e já acessar o vídeo de ontem para você aprender. Vai ficar lá disponível para você assistir e assistir novamente quantas vezes você quiser. Não esquece, faz um comentário. Quando você comenta lá embaixo no YouTube, você está dizendo que esse conteúdo é importante, que você gostaria que o YouTube mandasse para mais tias e tios do Ministério Infantil para estar conhecendo mais sobre esse assunto, tá bom? Então, já deixa o seu joinha lá. Já segue a Tia Cris no canal do YouTube, segue também no Instagram, Tia Cris Branco, tá bom? E vamos juntos, né? Levar a verdade da palavra de Deus e procurarmos cada dia aprendermos mais para sermos melhores para os nossos pequeninos, tá bom? Então vamos lá. Dia 2. Ética na organização de eventos infantis. Um ponto que nós precisamos parar e conversar a respeito, tá bom? Vamos lá? Ética na organização do culto infantil. Então vamos lá, por partes. Culto é uma coisa, congresso é outra coisa, conferência é outra coisa. Cada coisa é uma coisa. Explicado isso? Vocês entenderam? Culto não é a mesma coisa que congresso, congresso não é a mesma coisa que conferência, tá bom? Cada coisa tem a sua própria forma de acontecer, de ser organizado. E a ética nessa organização, a ética nesse desenvolvimento faz toda a diferença de se você vai ter um ambiente gostoso, agradável, que as crianças vão querer voltar, que os pais vão querer voltar, que o pregador que você convidou vai querer voltar, ou se vai ser só aquele e acabou, tá bom? Vamos lá então? Vocês gostaram, gente, da minha camiseta do simpósio aqui de Bitinga? Se você ainda não participou do Aviva Kids, vem participar do Aviva Kids. Me chama depois lá no WhatsApp que eu te explico certinho. É uma vez por ano, um dia inteirinho de aprendizado para nós. Assuntos que realmente vale a pena nós conhecermos a respeito. Vamos lá? Primeira coisa, culto infantil não é show! Culto infantil não é apresentação de talentos. Tem que dar oportunidade para todo mundo, né? Tem que tirar fotinha, porque tem que dar oportunidade que a mãe tem que tirar fotinha, tem que estar com a roupa bonitinha, tem que estar... Não, gente, é um culto. Ali quem está sendo adorado é Jesus. Não sou eu, não são as crianças, não são a vontade dos pais. É um culto para o Senhor Jesus. Vamos lá? O objetivo principal é a adoração e a ministração da palavra. É isso, é sobre isso, tá bom? Então, só daí já dá pra gente pegar o fio da meada, tá entendendo? Vamos lá então. A palavra deve ser prioridade. Reserve no mínimo 40 minutos para a pregação. 40 minutos é o mínimo. Tia Cris, mas eu aprendi que criança tem um tempo de atenção de 15 minutos dentro da sala de aula, tá? No culto infantil, lembra? Sala de aula é uma coisa, culto infantil é outra, congresso é outra, conferência é outra e por aí vai todos os eventos que nós, ministras do Ministério Infantil, acabamos inventando, né? Então vamos lá. 40 minutos no culto infantil é o mínimo. A palavra tem que ser prioridade, tá bom? Como que eu chego nisso se eu quero dar oportunidade para Deus e o mundo cantar, falar palavra, orar, fazer tudo e dar aqueles delay tremendo no meio dos cultos infantil? Como que a gente faz isso? Vamos lá então?
As crianças precisam ouvir a palavra de Deus com tempo para elas entenderem, tá? E a gente fica fazendo demonstrações de coisas e por aí vai. Então a gente precisa de tempo, tá? Vamos lá. Oportunidade com equilíbrio. Não é necessário que todas as crianças participem individualmente do culto, por favorzinho, não precisa dar oportunidade para todo mundo, não precisa. Você tem um grupo da família, um grupo de pais na sua igreja? Então você vai colocar lá, papai e mamãe, vamos ter o culto infantil com toda a igreja neste final de semana. Eu preciso de uma ou duas crianças para cantar o hino da harpa, se na sua igreja canta, no caso da minha canta. Eu preciso de mais uma criança para ler a palavra devocional, né? A palavra que inicia o culto. Eu preciso de mais uma criança para cantar, para louvar a Deus. Nesse caso pode ser 2 ou 3 juntas, tá? Não precisa ser individual exatamente. Elas adoram cantar em grupo, gente. Posso chamar minha amiguinha? Pode chamar sua amiguinha, meu amor, para cantar com você. Vai otimizar o tempo do culto. Deixa eu chamar, tá? Ai, mas a mãe queria que cantasse individual. A mãe não tá organizando o culto. Quem tá organizando o culto é você. E se você tomar muito tempo da palavra, quem vai levar o puxão de orelha do pastor é você, tá bom? Não é a mãe. Mas então fala isso pra mãe, tá bom? Você vai falar assim, mãezinha querida do meu coração, você Aliás, mãezinha querida do meu coração. Me empolguei aqui, gente. A gente precisa otimizar o tempo, né, do culto, diminuir um pouquinho as oportunidades. Então, nós vamos colocar eles para cantarem juntos, em duplas, em trios, para que a gente possa dar mais tempo, mais prioridade para a palavra de Deus. E eles entendem, viu, gente? Vamos lá? Aquele culto arrastado, que o Joãozinho, a Maria, o Otávio, o Francisco, o Timóteo, o Mateus, o Enzo, a Júlia, todo mundo tem a oportunidade. Esse culto fica cansativo. Você se cansa, as crianças se cansam, a igreja se cansa, os pais se cansam. E no próximo culto, sabe quem você vai ter no culto? Ninguém. Igreja vazia. Só os que vão por ir, tá bom? Então, pondera as oportunidades, por favor. Vamos lá? Prolonga a programação e diminui o tempo da palavra, né? Não preciso nem falar. Preciso falar? Preciso falar sobre isso? Não preciso, né? Então tá bom. Vamos lá. Planejamento antecipado. Tudo isso está dentro de ética, tá bom? Tudo isso está dentro da ética no Ministério Infantil. Então, planejamento antecipado. Se organize. Organize um cronograma, as participações, os louvores e a mensagem. Vamos lá, parte por parte. Cronograma. Tenha o seu cronograma em mãos, o que vai acontecer em cada momento, cronometrado, coloque o horário. Olha, o culto vai começar às 7 horas da noite. Culto infantil tem que começar às 7 horas da noite, tá bom? Porque senão ele termina tarde, e terminar tarde não é legal. Então vamos lá, 7 horas da noite. Das 7 às 7h10, louvores da harpa, com fulano e ciclano. Das 7h10 às 7h15, leitura da palavra devocional com Joãozinho. Das 7h15 às 7h30, louvor com a banda, com um grupo de louvor, como vocês chamarem aí. Das 7h30 às 7h50, oportunidades de louvores em duplas, se tiver individual, pode pôr individual também, né? Mas como eu já falei, melhor que não seja, tá bom? Então é nesse momento, 20 minutos para as oportunidades. Detalhe, dica bônus para você. Já pega os louvores com antecedência e leva para a mesa de som. Pelo amor de Deus, por misericórdia, faz isso, por favor, faz. Sabe por quê? Antes de começar o culto, você já tá lá, você já deixou uma pessoa responsável para anotar os louvores. Essa pessoa vai pegar aquele papelzinho, vai dar uma cópia para você e vai dar outra cópia pro tio da mesa de som, que ele já vai deixar tudo encaminhadinho, bonitinho, e não vai dar aqueles delays horrorosos que acontecem no meio do culto, gente. Então, vamos lá? Vamos cuidar disso? Maravilha, então. Participações.
Já tem a sequência, como eu falei, no cronograma das participações, já tem organizado antes no grupo da família, quem vai fazer o quê, tudo certinho, tá bom? Louvores! Tudo anotado, sabe por quê? Para não chegar lá e ter uma criança que vai cantar tchutchuê. Porque eu já vi isso. Isso acaba com a vida de um líder. Preparar um culto, orar, jejuar pelo culto, e aí chega uma criança lá e canta tchutchuê, gente, não pode, tá bom? Não pode. Vamos lá? Tchutchuê também é uma questão ética, tá? Prestem atenção nos louvores, não é só tchutchuê é um exemplo, mas prestem atenção nos louvores do culto, tem que ser cristocêntrico. Para quem é o culto? Me responde aqui embaixo nos comentários. Para quem é o culto? Para quem que você está prestando um culto? Para Jesus. Então o louvor tem que falar de quem? O louvor é para quem? Tem que falar de quem? Tem que falar de Jesus. Aí, exatamente isso, tá bom? Vamos lá? E a mensagem. Cuidado com a mensagem, cuidado com o pregador que você não conhece, que você nunca viu pregar. Tá bom? A mensagem você já tem que mandar pro pregador lá, o tema é tal, 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 eu quero que ministra nessa direção, ou o senhor pode ficar na direção do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo falar com o senhor, mas dentro do texto que você escolheu o tema do teu culto, tá bom? E já deixa o lanche organizado também, pra não ficar aquele cheirão de pipoca na hora da palavra, gente. Essa pipoca já tem que estar estourada, por favorzinho. Tá? Porque a hora que começa a cheirar pipoca, cheirar cachorro quente, cheirar não sei o que, as crianças se perdem completamente. Quero que eu vou comer, tô com fome, né? Porque você já sentiu fome quando você sente cheiro de comida? Porque eu já, né? Então as crianças também sentem. E aí acabou a palavra, né? O pregador pode virar estrelinha lá na frente que ele não vai conseguir manter a atenção das crianças, tá? Então tenha esse cuidado, por favor, tá bom? Vamos lá. Priorize a palavra, o pregador, o conforto das crianças e o lanche. Então, são coisas que precisam ser priorizadas. Não desperdice recursos, a administração de recursos, eu pulei. Com decorações exageradas, lembrancinhas descartáveis, gastos desnecessários. Priorize a palavra, o pregador e o conforto das crianças e o lanche, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre recursos, como administrar os recursos num culto infantil. Lembra que nós estamos falando de culto infantil, não de congresso? É, culto infantil, tá bom? Então vamos lá. A gente não tem que fazer em culto infantil aquelas decorações, uau! Todos os meus cultos são congresso. Você tá rica, né? O seu ministério tá rico, porque o meu não tá. Então, vigia na terra, tá bom? Vamos lá. Com lembrancinhas descartáveis, gente, papel. A gente gasta um dinheiro com essas coisas, aquelas coisas que vai jogar fora. Faz coisa útil, sabe? Se for dar lembrancinha, eu em culto infantil não dou lembrancinha, eu dou lembrancinha em congresso, tá? Eu sempre faço um saquinho de doce, alguma coisa, e entrego para as crianças. Tem 1001 lanches, que a gente adora dar lanche para as crianças, então a gente dá bastante lanche para as crianças, sai tudo com a barriga inchada, de tanto comer, mas são prioridades. Eu não gasto dinheiro com lembrancinha descartável, que a criança vai arrancar, vai rasgar, vai jogar fora, e o dinheiro do Ministério Infantil vai junto, tá bom? Então, é tão difícil, né? É tão difícil a gente conseguir recurso do Ministério Infantil. Vamos cuidar do dinheirinho que entra? Vamos? Combinado? Vamos lá. Gastos desnecessários são gerais, gente, gerais, né? Às vezes a gente compra balão demais, às vezes a gente compra enfeite demais, coisa demais. Eu sei porque eu também já fiz isso, tá? Não tô me tirando da lição, não. Também já fiz isso. A gente quer, a gente se empolga e não é necessário, tá bom? Vamos lá. Priorize a palavra. Priorize o pregador. Gente, nós precisamos aprender a receber, tá bom? Então, nós não podemos receber de qualquer maneira. No tópico 9, nós vamos falar mais um pouco a respeito dessa questão de receber, ética no receber, tá? No ser anfitrião, a palavra fala sobre isso, você sabia? Tá? E o lanche, capricha no lanche, eles adoram. Compra coisa gostosa, doce, faz bolo, faz pipoca, capricha no lanche, culto infantil, lanche, tá bom? Vamos lá? 7, ética na organização de congressos infantis. Agora nós vamos falar fecha a janelinha do culto infantil, nós vamos falar de ética na organização de congressos infantis. Vamos lá. O congresso infantil deve glorificar a Deus e edificar as crianças. Não é para
você, não é para os pais, é para glorificar a Deus e edificar, né? Ensinar as crianças, tá bom? Então vamos lá. Evite excesso de participações individuais. Eu, tia Cris, particularmente, não dou oportunidade individual em congresso. É oportunidade de grupo, os louvores juntos. Por quê? Porque a gente minimiza o gasto de tempo e a gente consegue dar um tempo maior para a palavra de Deus, que é o que interessa, crente. Tá bom? Vamos lá. Prefira os corais, o grupo de louvor, você fazer coreografia lá, as crianças fazerem junto e adorarem juntos a Deus ali, e apresentações coletivas. Se caso você quiser, eu prefiro em congresso eu não coloco, tá bom? Em culto eu coloco, mas em congresso não. Respeite o tempo das crianças. As crianças possuem limites físicos e emocionais. Vamos lá? Congressos muito longos geram cansaço, distração, desinteresse. Gente, até a gente, olha, eu saio pregar bastante. Tem congresso que é dinâmico, que é rápido, que a gente consegue ali aproveitar, glorificar, adorar a Deus. Tem uns que é muito cansativo, muito longo. A hora que chega o momento da palavra, as crianças não estão aguentando mais, os pais não estão aguentando mais, a igreja está aguentando mais, ninguém está aguentando mais, nem o pregador está aguentando mais, né? Então a gente precisa vigiar com respeito ao tempo das crianças. Gente, é muito ruim quando o pregador pega o microfone e olha para o público, as crianças estão lá assim, ó, dormindo. E acontece, joga os colchão, né, pro canto ali, e aí você vai pregar pra quem? Você tá ali pra edificar, o congresso infantil edifica quem mesmo? As crianças, né? Aí você vai olhar pra cara dos adultos com um cara de, anda logo, por favor. Fala logo pra mim poder ir embora. Brincadeira, gente, a parte, mas é mais ou menos isso, tá bom? Então a gente precisa tomar bastante cuidado e respeitar o tempo das crianças, tá? O cansaço, a distração, as crianças começam a andar, quando elas não dormem, elas começam a andar, se distrair, brincar com o chapéu lá do uniforme, olhar pra camiseta e pegar a Bíblia e pegar o celular da mãe, elas começam a distrair, gente, não tem o que fazer. Por quê? Porque tá cansado, a mente tá cansada, tá? E causa desinteresse, ai, não queria mais estar aqui, ai, queria estar na minha casa, ai, tô com fome. Entendeu? Então evita fazer aqueles congressos gigantes. É melhor o mínimo bem feito do que horas arrastadas de congresso e a gente não conseguir alcançar o que a gente quer alcançar, tá bom?